conceitos e a prática da profissão de arquitetura servem de substrato para a criação de outros projetos, bem menores, porém com o mesmo grau de inovação e design. Entre tijolos e papéis, é assim que Karina Sartori divide o seu tempo. Olá, Karina, seja bem-vinda. Prazer enorme ter você aqui no Scrap Papo. Olá, Márcia, o prazer é meu. Queria te agradecer muito pelo convite, me senti muito honrada. Ah, que bom. Karina, a profissão da arquitetura acabou incentivando a tua entrada no mundo do scrap? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, na época da faculdade, eu estava lá fazendo minhas maquetes, então desde essa época eu já sou apaixonada por tesoura, estilete, cola, né? E um pouco antes da arquitetura, eu já fazia muitas aulas de artesanato, com incentivo da minha mãe, que ela é artista plástica. Então, eu já fiz todo tipo de artesanato, pintura em gesso, em tela, pano de prato, então, decopagem. Então, na verdade, o scrap foi meu caminho final de artesanato, por enquanto. Acho que é muito comum acontecer isso com as scrappers, né? Virem de um monte de outras artes e acabarem ficando no scrap. Acho que o scrap traz um pouquinho de todas as artes, não traz, Karina? Sem dúvida nenhuma. Eu vejo muitas das minhas alunas hoje vieram de algum tipo de artesanato, né? Então, eu acho que o pessoal só acaba conhecendo o scrap um pouco depois porque ele não é tão popular, né? E há quanto tempo você ingressou no mundo do scrap? Eu já estou fazendo scrap há aproximadamente 7 anos. Foi quando eu fiquei grávida da minha filha que eu descobri esse universo, assim. Eu fiquei apaixonada por isso. Os meus primeiros scrap, que é aquela coisa muito mais simples, eu acabei fazendo com a ecografia 3D dela, convitinho de chá de bebê, mas eu comecei dessa forma. Daí conheci minha primeira loja física, que era na época a Scraperia. E lá comecei a fazer um monte de aula, aprender esse universo, fiquei apaixonada e desde então não parei mais. E não fiz mais outros artesanatos, fiquei só no scrap. Ficou no scrap. Karina, conta um pouquinho dessa experiência, então, ao longo dos 7 anos. Como é que foi a tua trajetória? Eu comecei com a pesquisa, assim, pela internet, via muita coisa pela internet, foi bem autodidata, assim, né? Não foi com aula, o meu princípio não foi com aula, foi descobrindo, né? Aí até conhecer uma loja física de scrapbook, que aí eu realmente comecei a fazer aulas e aprimorar isso tudo, né? Eu sempre gostei muito de fazer aula e eu não tenho dúvida de que o nível de scrap que eu tenho hoje, de detalhamento, de qualidade de projeto, tem a ver com essa quantidade de aula e pesquisa também. Já que a gente está falando em nível de qualidade de projeto, como é que é teu processo criativo, Karina? Olha, o processo criativo, ele não é uma coisa sempre igual, tá? Varia muito. Eu já tive casos, assim, de fazer fotografias para um papel determinado, que eu amei tanto aquela coleção, que acabei, sabe, até criando cenas para combinar com aquele projeto. Mas já teve que eu acho que é o mais comum, que é a partir de um momento especial, né? Escolher aquelas fotografias especiais e depois ter a coleção que eu vou utilizar. Eu não tenho, assim, uma coisa muito sistematizada, não. Mas principalmente quando eu vou criar projeto, eu já tenho pré-determinado uma fotografia que eu vou usar. Eu realmente eu costumo a revelar a fotografia depois, para ver qual que é o tamanho ideal para encaixar ali. Eu sempre vou fazendo com provinhas de papel sulfite mesmo. Mas a tua inspiração surge, então, a partir de uma foto? Na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes. E daí eu perco muito tempo analisando o papel, os elementos que eu tenho. Eu perco bastante tempo nisso mesmo. Porque daí eu analiso, principalmente aqueles papéis maravilhosos que a frente e o verso são perfeitos. Que dá uma dor no coração. E a gente não compra tudo. A gente não compra 2 de cada, né? E então eu fico muito tempo analisando para saber o que dá para recortar, o que eu vou querer inteiro. E daí a montagem, na verdade, é outra coisa que meu processo criativo também, que eu não sei se todas as scrappers fazem isso, mas eu não colo nada. Eu posiciono tudo, eu troco muito de lugar, eu olho de longe, eu olho de perto, fotografo. Ah, chega a fotografar tudo. Eu demoro bastante tempo, não é uma coisa assim... Para uma página dupla, eu chego a levar 7 horas, dependendo. Até porque, como eu faço scrap à noite, então, depois que eu volto do meu trabalho, então, assim, às vezes dura dias a criação, sabe?
não é uma coisa tão simples. E me diz outra coisa, qual que é o teu estilo, Karina? A gente percebe muito o estilo shabby, o romântico nas tuas páginas, nos teus projetos, né? Mas você define esse como teu estilo? Eu não costumo rotular, não, tá? Eu acho que hoje eu já criei um estilo, eu acho que as pessoas já conseguem reconhecer meus projetos. Mas eu acho que se a gente vai rotular, seria shabby chic e romantic. Porque eu gosto de muito elemento, muita flor, muita borboleta, passarinho, detalhe, carimbos de doodles. Eu gosto de bastante romantismo nas minhas páginas. E entre todos esses elementos que você citou aí, os outros que a gente vê que hoje o que a gente mais tem disponível no mercado é uma quantidade infinita de elementos e possibilidades para usar no scrap, o que não pode faltar de jeito nenhum numa página da Karina Sartori? Carimbo. Minha paixão no scrap é por carimbo. Eu até brinco com algumas alunas que carimbo é um investimento. Você compra uma vez, ele vai sempre te servir, né? Não faltam carimbos nas minhas páginas. E flores. Flor não falta. E em relação à ferramenta, Karina, o que você acha que é um investimento fundamental para uma scrapper fazer? Eu adoro furadores, eu trabalho muito com facas. Hoje tem muitas máquinas que fazem cortes digitais, né? Que a Cricut, a Camel. Eu tenho essa ferramenta, mas eu ainda gosto das coisas mais rústicas, tá? Eu uso muita faca, eu uso muito carimbo, tinta, carimbeira eu gosto de variar bastante, flor eu gosto de criar bastante, para mim é fundamental tem muitas flores que eu acabo criando com furadores. Você tem inclusive uma aula, né, que ensina a fazer vários formatos e estilos de flores com recursos e materiais diferentes. Inclusive essa aula eu comecei há muitos anos atrás junto com a Rô, né, com a Rô Mick, e ela acabou indo para outras aulas e eu acabei dando essa aula para quase o Brasil inteiro. Foram muitas aulas, eu já tive mais de 400 alunas. Só no curso de flores? Só de curso de flores, e depois acabei fazendo um segundo módulo, e que foi muito legal também, porque daí quem tinha gostado da primeira queria a segunda. É porque acho que chega num determinado estágio do desenvolvimento de cada scrap que você começa a sentir falta de técnica realmente. E você precisa, como você colocou antes, se desenvolver, né, em relação a alguns itens, e acho que esse curso acaba trazendo esses elementos, né? Eu, inclusive, nas minhas aulas, eu gosto de sempre trazer alguma técnica nova. Às vezes eu perco muito tempo pesquisando na internet, porque a gente não consegue criar tudo, mas em casa também faço um laboratóriozinho, fico experimentando novas coisas. Há quanto tempo você já dá aula, Karina? Olha, a aula já fazem 5 anos. Já. 5 anos. E como é que foi essa transição de aluna para professora? Você sabe que essa transição não é completa, eu continuo fazendo muita aula ainda. Eu sempre que tenho alguma aula interessante, tanto que eu posso ir para eventos fora, ou vem professoras muito legais, scrappers que eu admiro, eu faço. Mas essa transição foi uma coisa muito engraçada. Tinha uma amiga minha, a Magali, que ela dava aula em uma loja e a gente começou assim, trocando projetos, eu ajudei ela a fazer um álbum, daí um dia ela me falou, olha, vem fazer uma aula pra mim aqui, que eu tô precisando de ajuda. Acabei dando essa aula e depois eu não parei mais. Foi um jeito de entrar, realmente. Aí acabei recebendo um convite de uma aula de uma loja de Florianópolis. E depois disso também abriu as portas para fazer para fora, não só em Curitiba. E foi muito legal isso, porque eu já dei aulas em Brasília, São Paulo, Florianópolis, Camboriú, Porto Alegre, Maringá, e é uma troca Londrina. Importante, acho, né, no estágio de desenvolvimento da profissional. Na tua atividade profissional como arquiteta, você já tinha, de alguma forma, também atuado como professora, como orientadora, alguma coisa assim? Na verdade, hoje com arquitetura eu trabalho na construção civil mesmo, né? Na parte mais pesada, não estou mais trabalhando com projeto. E nessa, eu acabei utilizando as aulas de scrap, a facilidade da aula, para dar os treinamentos na empresa que eu trabalho. Ah, que
bacana. Acabou me auxiliando acho que é falar essa com questão mais de lidar, facilidade. de ter uma didática, de uma exposição. Eu acho que o Skype me ajudou muito isso. E como italiana, a gente gosta de falar bastante, né? Assim, família italiana. Sei. Então, eu acho que também tem um pouco a ver com isso, né? A facilidade, talvez, de falar para mais gente, não sei. E voltando para a questão dos projetos, Karina, você utiliza scrap híbrido nos teus projetos? Gosta, não gosta? Como é que você enxerga? Olha, eu uso muito pouco. Não vou te dizer que não uso, porque eu estaria mentindo. Eu costumo usar mais para os presentinhos que eu vou dar para as alunas, quando eu vou fazer alguns bottoms para deixá-las mais felizes, porque todo scrapper gosta disso, né? E a gente geralmente vai numa aula, a gente espera ser mimada, né? Espera ser agradada. Então, eu uso mais para isso e para alguns elementos de título, que eu não uso muito título das minhas páginas. Então, assim, às vezes para colocar uma data, então eu acabo utilizando scrap digital com a data, imprimo e coloco nos meus projetos. Você comentou do título, é uma coisa que a gente observei várias vezes já nos teus projetos, que ele acaba fazendo parte de um contexto, ele não é uma figura principal, digamos assim, né? Por quê? Não é nem principal e nem obrigatória. Eu acho assim que o scrap pode tudo. Eu sempre não acho que tem erro. A gente não tem erro, né? E o título é realmente uma coisa assim que eu uso se couber, se precisar. Então, quando você estava falando do teu processo criativo, que você sempre parte da inspiração da foto, o título é a última coisa que você vai pensar? Que é desprezível para esse título. Não é desprezível, mas assim, você sabe que eu não me acostumei a trabalhar e assim, eu não acho que seja imprescindível. A imagem já diz tudo. E eu acabo assim, quando eu tenho um pouquinho de journaling, eu acabo colocando meio escondidinho. Eu quero que isso seja lembrado para sempre. A gente faz scrap para ser lembrado para sempre, mas eu não sinto essa obrigatoriedade do título. Sei. Você falou dessa questão do journaling, a gente acaba percebendo às vezes, principalmente na participação de desafios, algumas regras, né? Como ter um journaling, ou ter o título e tudo mais. Aí te incomoda quando você tem que seguir um sketch, obedecer determinadas regras, como usar um título? Sabe que sketch eu gosto. Eu acho que auxilia bastante, né? Para um tipo de desafio. Eu não costumo participar muito porque eu não sou uma pessoa que tenho tanto tempo para scrapbook, infelizmente. Mas aí que tá, eu não costumo participar tanto de desafio, então por exemplo, essa página que eu fiz aqui é uma página que era uma espécie de desafio, foi com uma revista. Esta. Na verdade, era uma página que tinha que ter a Alice no País das Maravilhas, com um gato, e tinha uns tons de cores que tinha que utilizar. Então, assim, não pus título porque não tinha obrigatoriedade. Ai, que tá, eu nunca precisei obrigatoriamente colocar o título. Acabou então não se deparando com essa condição. Muito linda. Essa aqui também, elas parecem similares em termos de tons? Em termos de tons, acabou que ficou parecido. Essa aqui eu fiz para um desafio de um blog da Ana Lu, que ela era Dia do Amigo. Já que nós estamos comentando alguns projetos da Karina, vamos ver um pouquinho mais do trabalho dela?
alunas que sempre querem participar das suas aulas, né? Como é que é para você esse exercício de preparar uma aula? A preparação de uma aula ela é uma coisa assim que tem que começar muito tempo antes, né? Porque a gente precisa programar a quantidade, né? Principalmente de aulas de projetos. As minhas aulas de técnica, como biblioteca de flores, de passarinhos e borboletas, são aulas que eu posso utilizar alternativas, né? Mas para fazer projetos para aula, a primeira coisa que eu preciso pensar é na quantidade, né? E em seguida, quando chegam os papéis para mim, eu costumo sempre analisar, como eu já comentei contigo, que faz parte do meu processo criativo. Eu analiso um tempo, às vezes fico na frente da televisão recortando. Eu defino esse papel para recortar, recorto ele inteiro. E assim, eu costumo preparar a aula com muito carinho, assim, porque eu quero que a pessoa goste do trabalho que ela vai fazer, porque a boa parte das aulas, às vezes, é até surpresa, né? A aluna não sabe nem o que ela está indo fazer. E é muito legal essa confiança que as alunas têm de, olha, que legal, surpresa e se encanta. Bate uma curiosidade, Karina. Existe diferença no projeto que você faz para você, para relembrar a tua história, né, de vida, e para as alunas, para a aula, o estilo acaba sendo exatamente o mesmo? Não, o estilo é o mesmo. Eu já tive outras oportunidades assim de fazer uma coisa só para mim, que não era para dar aula. O estilo vai ser o mesmo. Mas assim, para aula, às vezes eu acabo colocando mais coisa, porque eu preciso realmente... Eu quero encantar a minha aluna, eu quero que ela aprenda alguma coisa nova, conheça uma ferramenta nova, nem que seja um pedacinho só, sabe? Já quando é pra mim o scrap, eu não fico com essa obrigatoriedade de sempre estar com uma técnica nova. Às vezes acabo até utilizando flores um pouco mais caras. Karine, como é que é ser DT? Pra mim hoje ser DT é uma coisa um pouco complicada. Inclusive já até saí de alguns design teams porque eu não tinha muito tempo, né? Por conta do meu trabalho. Hoje eu sou DT dos carimbos da Carol Bugay, que é o Sweet Stamps. E, na verdade, é uma coisa muito legal, porque você acaba sendo incentivada, de uma certa forma, a colocar novas ideias, expor produtos. Isso é muito legal, assim, para também divulgar a gente. Claro. A marca acaba também ajudando a divulgação do nosso trabalho, né? Mas você acha que é um exercício, assim, que contribui de alguma forma para o desenvolvimento da Scrap? Contribui, porque a gente não se obriga, mas a gente precisa criar novas coisas, então a gente acaba colocando novos elementos, né? Eu acho que é positivo, é bem positivo. E entre os projetos, a gente já mostrou vários, tem outros aqui expostos. Qual é o tipo de projeto que você prefere? O que eu mais gosto de fazer são os mini álbuns. Até quando uma loja de fora me questiona, que tipo de aula você gostaria de dar? Eu sempre acabo propondo fazer um mini álbum, porque é uma forma de eu colocar mais fotos em um projeto do que, de repente, numa página 30x30, né? Que não cabem tantas fotos, ou até, às vezes, esse tema, este dia, não tinha tantas fotos suficientes para fazer um álbum inteiro de páginas 30x30. Então, para mim, o mini álbum é um presente legal, eu costumo presentear muito e costumo encantar, até porque o nosso álbum de 30x30 é uma coisa meio grande para se guardar, né? E eu guardo em caixinhas, então é uma forma que eu gosto mais. Mas para a professora, eu imagino que é um trabalho muito maior, porque não só para preparar a aula, mas o durante, para atender todas as alunas em tantos detalhes, né? Deve ser difícil, não? Nem sempre, assim, numa aula, as meninas saem com o projeto pronto, né? A gente tenta fazer o possível para ficar com o mínimo de coisas para fazer. E quando eu vejo que o projeto acabou demorando mais para fazer, eu tento levar mais coisas prontas, flores costuradas ou já recortadas para ajudar. Teve até uma época que a gente acabou criando um kit recorte, que as alunas pegavam esse kit com antecedência na loja, faziam um recorte do que já para antecipar antes da aula, né? Para antecipar, já chegava com tudo que era mais demorado feito. Uma boa forma de otimizar, né? Karina, já que vimos o que você mais gosta, tem algum tipo de projeto que você tem uma dificuldade maior? Eu tenho uma trava enorme para fazer projeto masculino. Eu devo ter 2 projetos masculinos. Eu tenho bastante dificuldade. 2 projetos? 2.
Em 7 anos. Em 7 anos. 2 projetos masculinos. E foi, inclusive, uma página dupla. São 2 que são uma página dupla. Mas, pra mim é muito difícil porque eu gosto muito de incorporar flor, eu gosto de colocar muito detalhe. E eu acho que a página masculina, eu vejo páginas masculinas cheias de detalhe, maravilhosas, mas eu não consigo chegar nesse... Mas realmente a gente vê numa proporção muito menor as páginas masculinas do que as femininas, né? Eu tenho, inclusive, 2 filhos homens. E um dos grandes desafios quando eu quero participar de aulas é que geralmente são projetos assim, rosa e verde, azulzinho, e rico em flores e em elementos totalmente femininos, né? E eu acho até também porque como eu tenho uma única filha, né? Ela é minha inspiração para tudo isso, tá? Eu comentei que o papel pode ser inspiração, a foto, mas ela é minha inspiração para tudo isso. Eu faço isso para que ela um dia tenha todo esse registro. E o que é muito legal é que ela gosta. Ela se sente muito grata quando eu faço. É muito legal a gratidão dela. E eu espero que futuramente ela entenda dessa forma. Mas assim, eu acho que pelo fato de eu ter uma filha, eu também nem me preocupo muito em fazer scrap masculino. E daí quando meu marido entra nas fotos, eu tô junto, ela tá junto. Aí então, pode ficar feminino, pode ficar feminino. Não tem problema. Karine, como é que você enxerga a ferramenta do blog hoje para uma scrapper? Você acha que é fundamental? Olha, eu não diria fundamental, né? Mas eu acho que tem um papel assim de divulgação importantíssimo, né? Porque se você quer ter o teu projeto reconhecido, principalmente quem dá aula, né? Precisa de público, precisa ter um blog. É muito legal porque as alunas, quando você lança uma aula, né? Vai ter aula com a Karina. O que a Karina faz, né? Então eu acho que e também você pode usar o teu blog para divulgar aulas previamente, para onde está viajando. E é uma forma também de colocar no mundo aí seus projetos, para o pessoal poder copiar também. Compartilhar, né? Servir de inspiração. Não é copiar, não. A palavra que eu usei foi errada. Para te inspirar, para te ajudar. Karine, o que você entende como o maior desafio hoje no scrap para você? Para mim hoje, sem dúvida nenhuma, é toda vez trazer uma nova técnica. Porque eu tenho um grupo muito fiel de alunas, graças a Deus. É um pessoal que me acompanha, que sempre faz as minhas aulas. Então, e como eu tenho esse propósito, né? A pessoa não vai pagar uma aula se não vai aprender, não vai agregar alguma coisa, né? Então, eu acho que o desafio é sempre trazer coisa nova. Mas, assim, quando a gente acha que não tem mais nada para criar, eles aparecem com mais alguma coisa para você ficar desesperado e ir lá comprar. É muita novidade, né, do scrap. Então, na verdade, acho que é mais isso, assim, a gente tem que sempre criar, implantar alguma coisa nova aí, mas não acho que seja difícil, desafio. E você, como professora, acaba dando aula aí por todo o Brasil, como você comentou. Como é que você enxerga Curitiba hoje em relação aos outros mercados? Hoje eu estou dando aula na Scrapland Baiames. Eu não sinto falta de materiais aqui em Curitiba. Nunca tive esse problema. Na verdade, assim, a gente tem maior assim, dificuldade para ter quantidade, mas sempre tem que pensar antes, a loja traz, a loja fornece. Com relação a isso, assim, eu acho que a gente acaba tendo quase tudo, né? Eu sempre vou quando eu vou em outras lojas, eu acabo encontrando coisas diferentes, mas isso aí tem muito a ver com o gosto da dona da loja, que acaba comprando os materiais. Eu não acho que seja por falta realmente. E assim, eu acho que isso já é uma realidade do Brasil. Às vezes tem coisa que demora muito para chegar pro Brasil, né? Que a gente já vê todo mundo usando lá fora, mas não já acho que você que falou tem muita do diferença. mercado internacional, você acha que existe uma diferença muito grande de estilo ou de uso de técnicas em relação às scrappers de outros mercados fora do Brasil? Eu acho o scrap das brasileiras dos melhores. Eu acho que a gente é muito mais caprichosa, sem querer menosprezar. Tem pessoas que fazem projetos maravilhosos lá fora, né? Sem dúvida nenhuma. Até porque são pioneiras, né? Principalmente nos Estados Unidos. Tá? Mas eu acho que o nosso scrap é mais caprichado, é mais detalhado. Karine, que mensagem você gostaria de deixar para as scrappers que estão começando ou que estão aí seguindo esse caminho em direção a um desenvolvimento pessoal dentro do scrap?
Vale a pena investir, é uma coisa que traz muito prazer, né? Faz a gente feliz e vale a pena investir em materiais, em aulas. Realmente é uma coisa que vai ficar para sempre para você, né? A gente trabalha com materiais que são tratados para durar para sempre, para não estragar a fotografia, né? Eu não sou uma pessoa muito bitolada, não. Eu não uso só ácido free. Eu acabo usando algumas coisas que são um pouco ácidas, né? Uhum. Mas meu recado acho que é esse. Brinque bastante, que eu acho que... É uma forma de expressão muito... E faz um bem pra pessoa, assim. Pra que terapia, dizem, né? Pra que terapia? Faz scrap terapia. Scrap terapia. Ah, bacana. Karina, então pra finalizar, agora eu quero que você defina com uma única palavra, tá? Então tá. Importante. Família. Trabalho. Crescimento. Lazer. Viagem. Sonho. Nova York. Objetivo. Estabilidade. Lugar. Casa dos meus pais. Mania. Scrapbook. Amizade. Força. Rede social. Divulgação. E scrap. Hobby. Karina, obrigada mais uma vez pela tua participação. Foi muito gostoso compartilhar esse scrap papo com você. Obrigada, Márcia. Também gostei muito dessa oportunidade. Que bom. Não deixe de entrar no blog da Karina. Ela prometeu aqui pra gente que vai atualizar. O endereço está aí na tela. Até o próximo Scrap Papo.